Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Finanças Pessoais com Mobius. E agora nós vamos passar para a tão esperada parte que vamos falar sobre planejamento financeiro. Então essa aula, o objetivo dessa aula é falar um pouco da introdução ao planejamento financeiro. Vamos passar para alguns conceitos básicos, para depois, como de costume, a gente ir para a parte mais prática, como você pode aplicar isso dentro da ferramenta Mobius. Vamos lá? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, eu gostaria só de recapitular justamente aquela escadinha rumo à independência financeira, só para que você possa se situar onde você está. Nós já falamos de mentalidade financeira e fizemos tudo o que você precisa saber, falamos tudo o que você precisa saber sobre diagnóstico financeiro. Então, com todas as aulas anteriores, você já está pronto para fazer o diagnóstico financeiro e descobrir sua situação financeira atual. E o próximo passo da nossa escadinha rumo à independência financeira é justamente o planejamento financeiro, onde a gente sai dessa fase só de diagnóstico, sai dessa fase só de conhecer sua situação financeira atual, para sim começar a desenhar um plano de ação, começar de fato a fazer um plano que vai determinar decisões financeiras mais inteligentes rumo à independência financeira. E aí, falando sobre planejamento financeiro, a gente precisa primeiro entender o conceito, né? O planejamento financeiro é uma ferramenta de administração financeira que consiste no processo de organização financeira realizada através do reconhecimento da sua situação financeira atual, junto com a determinação dos objetivos de onde se quer chegar e estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançar esses objetivos. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro como um todo, a parte do diagnóstico, que foi a primeira parte onde a gente entendeu ali para chegar na sua situação financeira atual, mapear todas as suas receitas, despesas, suas contas e cartões de crédito, também faz parte desse conjunto chamado planejamento financeiro. Mas não é só isso, porque depois que você tem esse pleno reconhecimento, você faz esse estudo, esse reconhecimento da sua situação financeira atual, agora passamos para a próxima fase, que é a fase onde você vai determinar seus objetivos financeiros e também estudar mecanismos de como alcançar isso, certo? Então, o planejamento financeiro é super importante. Então, tem aquela famosa frase, né, do filme Alice no País das Maravilhas, que diz: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E no planejamento financeiro é exatamente isso. O mais importante do planejamento financeiro é definir os seus objetivos, definir onde você quer chegar, porque é a partir daí que vai realmente você vai conseguir definir planos, estudar caminhos e conseguir chegar lá, né? E aí, até falando um pouco, para que você possa entender a importância de fazer um bom planejamento financeiro, eu trouxe essa imagem que vai ajudar você a entender de forma prática, né? Esse ponto A, ele significa justamente sua situação financeira atual, né? Sua situação atual, que a gente consegue mapear muito bem através do diagnóstico que a gente já falou. E quando você faz um planejamento financeiro, você define chegar no ponto B, né? Um ponto melhor do que você está no ponto A, né? Um ponto onde você vai ter mais dinheiro guardado, onde você vai estar caminhando rumo a seus objetivos financeiros. E normalmente, quando você faz isso, você imagina o plano em linha reta, né? Tudo dando certo, você economizando exatamente o mesmo valor todos os meses e tudo mais. Mas a gente sabe que na vida real não é exatamente assim. Então, a realidade ela é representada um pouco por essa linha laranja, né? Onde você vai ter alguns altos e baixos, né? Mas o mais importante, que eu quero que você saia dessa aula com essa mensagem, é que se você reparar no final, você atingiu até mais do que o ponto B. E aí, por isso que é tão importante ter um planejamento, é por isso que é tão importante ter um objetivo onde você quer chegar, para que ele seja um norte para poder você entender, mesmo nos erros e nos acertos, se você está rumo ao caminho correto, se você não está perdendo a direção e tudo mais. Então, assim, a realidade, a gente sabe que não é exatamente como a gente planeja, mas o planejamento ele é muito importante para poder você ir ajustando ali no meio do caminho se você está indo na direção correta ou não. Então, ele vira um direcionador. Então, a gente não pode subestimar um bom planejamento financeiro, um bom planejamento para qualquer área da sua vida. Porque, por mais que você saiba que não vai sair exatamente igual, se você não tiver esse planejamento, provavelmente você não vai alcançar. E muitas vezes, como eu falei, quando você está comprometido, a realidade, por mais que tenha altos e baixos, quando chegar naquela data que você determinou, muito provavelmente, se você estiver muito determinado, disciplinado, focado, aqueles pontos que eu falei que você precisa ter para alcançar o sucesso, você vai conseguir, às vezes, muito mais do que até você planejou. E isso é muito bacana, isso é muito legal de se ver quando você chega lá e você vê a importância que foi ter definido esse plano, né? E aí, quando a gente fala de planejamento financeiro,
tá muito ligado a definir também objetivos, colocar realmente esses objetivos no papel, numa planilha, enfim, escrever, não ficar só na sua mente, né? Mas existem algumas técnicas que eu vou também falar nessa aula de introdução que você pode seguir para definir bons objetivos financeiros para a sua vida. E primeiro, você seguir um passo a passo, né? Responder um bom objetivo financeiro, ele tem que obrigatoriamente responder as seguintes perguntas, né? Quanto você precisa? Então, definir realmente, fazer um estudo ali de quanto você precisa. Vou comprar uma casa. Quanto é essa casa? Qual o tamanho dessa casa? Qual o preço estimado para a época que você quer comprar essa casa? Ou uma viagem, enfim. Tem que ter um valor monetário, entendeu? Para quê? Então, você tem que responder também para que você quer aquilo. O porquê, que aí entra um pouco mais na questão, uma questão mais subjetiva, para você realmente tomar decisões e definir objetivos financeiros que estejam alinhados com aquilo que você acredita, e não simplesmente porque, enfim, fulano está fazendo, outra pessoa, um amigo também tem esse mesmo objetivo. Você tem que realmente responder o porquê que você quer aquilo, para ver se está alinhado com seus planos de vida, com os seus valores, enfim. Quando? Precisa ter uma data, precisa ter temporal, porque quando você define um objetivo sem data, você não vai ter um norte ali para poder, enfim, conseguir acelerar, ou enfim, conseguir viabilizar caminhos para que você consiga atingir aquilo naquela data, né? E aí, a última pergunta é o como, né? Aí esse como entra muito nos planos de ações, né? Você definir, o que eu preciso fazer para conseguir atingir esse objetivo que está muito claro. Então, um bom objetivo financeiro, ele tem que obrigatoriamente responder essas perguntas. E existe uma metodologia também, que é bem conhecida, que é a metodologia chamada SMART, né? Que também são características de boas metas. E aí, para que você possa gravar isso na sua mente, né? Eu trouxe aqui as letras, né? No caso, em português, o S fica, que em inglês é specific. No caso, em português é específico, o S fica na segunda letra, mas dá para você gravar isso bem fácil, né? Então, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, precisa ser relevante e temporal. Então, quando você desenhou aquela meta, respondeu todas aquelas perguntas, você tem que fazer também um check, né, para saber se ela tem todas essas características. Se ela é específica o suficiente, né, se você sabe exatamente o que você quer, quanto, então está muito ligado a essas perguntas. Se ela é mensurável, né, se você consegue de tempo em tempo ir vendo, estou 20% na meta, 30% na meta, 40% da meta, para saber se você está realmente alcançando, né, está indo na direção correta. Se ela é alcançável também, não adianta você fazer uma meta que ela é inalcançável, porque isso vai acabar te desmotivando, que ela é irrealista, né? Mas ela também tem que ser relevante, não pode ser uma meta qualquer, né? Algo muito fácil que você não vai ficar empolgado, não vai precisar se esforçar o suficiente. E ela tem que ser temporal, que entra muito até na questão das perguntas que você tem que responder, né? Ela precisa ter uma data, você precisa ter um tempo para você alcançar aquela meta, porque então fica algo muito subjetivo, você vai acabar não se estimulando o suficiente, ou você nunca vai sair daquela meta, né? Você não vai ter um tempo para chegar naquela meta para poder definir depois outras metas e outros objetivos. Então, se você seguir tanto responder aquelas perguntas e analisar suas metas, seus objetivos, tem essas características, com certeza você vai estar no caminho correto de definir bons objetivos financeiros para a sua vida. Então é isso, pessoal. Acho que essa aula introdutória deu uma visão geral sobre objetivos e sobre planejamento financeiro. E na próxima aula, como de costume, vamos para a parte prática, como você pode fazer isso utilizando o Mobius. Abraço e até a próxima aula.